Oi gente, eu vim falar hoje respondendo um comentário que estava no meu Face, embaixo de um vídeo, de uma pessoa perguntando se a origem do povo egípcio se provinha dos negros. Eu sei exatamente o porquê dessa pergunta. A pessoa não esclareceu ali, mas uma das outras questões era se o filho de Noé não apenas viu o pai nu, ou se também fez sexo com ele. Eu sei de onde saiu o porquê dessa pergunta. Bom, gente, nós temos no Brasil hoje uma bancada evangélica. Infelizmente estão lá algumas pessoas que são extremamente racistas. São pessoas que pregam, sempre pregaram, com muita discriminação. Eu não sei por que colocaram essas pessoas lá. Eu acho que tem tantos evangélicos boas, tem tantas boas pessoas dentro da religião evangélica. Eu acho que essas pessoas que estão lá não são merecedoras da fé evangélica. Deveriam ser retiradas de lá. Pessoas como essas não deveriam ocupar os cargos que ocupam. Eu acho que tem, como eu disse, tem tantos bons representantes, tantos seres humanos maravilhosos que estão na religião evangélica, na religião católica. Em todas as religiões temos boas pessoas, mas esses cidadãos que estão lá, olha, é complicado. A culpa até não é deles, até acho que eles não são culpados, eles foram criados e doutrinados dessa forma. A culpa vem de muito antes. A culpa não está nem na religião evangélica, a culpa está na religião católica. Ela é que nos entregou um livro que é completamente cheio de absurdos e coisas absurdas contra o ser humano. As pessoas, quando escreveram este livro, não se deram o trabalho de separar coisas que deviam ter separado. Deveriam ter montado o livro de uma outra, mostrar que o livro, que aquela história era uma história de guerra e não uma história de amor de um Deus. Não, foi uma história de guerra de um povo. Precisavam unir o povo na sua fé, então criaram um pouco daquelas histórias ali. Mas essa história a qual o rapaz se refere, em primeiro lugar eu quero responder para você que mandou a pergunta. Existe sim um estudo de que o povo negro teria originado o povo egípcio. Tem sim. Por quê? Porque o povo núbio, procure aí na internet sobre o povo núbio, que um dos grandes reis do povo núbio foi Cush, né? Que é um dos descendentes de Cã. Então está aí a ligação que eu sei que você não deixa claro ali, mas eu sei que é essa ligação que tu queres. É essa ligação do filho de Noé, do Cã, com Cush, o rei do povo núbio. O povo núbio foi o povo que ensinou os egípcios a construírem pirâmides. E os núbios eram um povo negro. Eles não eram um povo branco. Também eu quero deixar para aquelas pessoas que procuram a origem do povo cigano. A origem do povo cigano, existe na Bíblia uma passagem que pode estar mostrando a origem do povo cigano, por uma colocação que está na Bíblia. Quando Abraão dispensa, manda embora a sua escrava Agar, que teve um filho com ele, a pedido da sua esposa Sara. Agar era da região do Egito, né? Quando Abraão vai para aquela região, e aí vamos colocar assim, para que vocês tenham uma ideia. Provavelmente, muito provavelmente, quando se fala na Bíblia que Abraão esteve no Egito, ele não esteve lá onde estavam as pirâmides, não é bem ali. Ele provavelmente tenha chegado até o povo núbio. Até ali ele foi. Provavelmente a escrava Agar fosse uma escrava negra. Por quê? Porque o povo núbio
A dinastia do povo núbio é de 1900 antes de Cristo. E Abraão é dessa época. E como existem estudos que o povo núbio foi que ensinou o povo egípcio a construir pirâmides, provavelmente Abraão teve contato sim com o povo núbio e não com o povo egípcio. Não existem registros de que Abraão tenha tido contato real com o povo egípcio. Existem registros do povo núbio. Então, como eles são da mesma época, muito provável que Abraão tenha tido contato sim com o povo núbio. E que Agar, a sua escrava, lembra que eu falei em outros vídeos, todo mundo foi escravo de todo mundo. O povo hebreu foi escravo? Foi, mas também tinha escravos. Abraão, o patriarca, o pai de todos os povos, tinha escravos. E esta escrava foi mandada embora. E Abraão ficou muito preocupado porque tinha um filho com ela. Mas ele recebe uma mensagem do Criador dizendo: não te preocupas com o menino, pois dele farei também um grande povo, que não será tão grande quanto o teu, será tão grande quanto o teu, não tão conhecido. Muito provável esta passagem, porque a Agar vai em direção ao Egito, então muito provável que ali esteja nascendo o povo cigano. É muito provável que não existe um estudo específico feito sobre isso, gente. São análises daquilo que se encontra na Bíblia. E como eu sempre digo, relacionado aos fatos históricos. Sabemos que o povo núbio é daquela época, Abraão é daquela época. O povo núbio foi quem ensinou a construir pirâmides. Então, quando nós chegarmos no tempo, por exemplo, de José, são 2 ou 3 descendências mais tarde, isso daria por em torno de 1500 a.C., 1400 a.C., então são muitos anos depois. Aí sim, já estariam começando a se construir as pirâmides. Então tá aí a resposta. Eu sei que você quer saber. O que você quer saber é se aquilo que os evangélicos disseram, que o povo da África é descendente de uma maldição. Gente, claro que não. O Criador não botou ninguém na terra para ser amaldiçoado. Isso foram coisas que colocaram na Bíblia. Por quê? Porque tinham que aprovar. Por exemplo, na Europa, quando se aceitava a escravidão, se baseava nisso, nessa passagem bíblica. Mas é aquilo que eu sempre digo: ou você segue o Velho Testamento, ou você segue o Novo. O Velho Testamento é a sombra do Novo. Você pode dividir a sua Bíblia no meio. O que você tem que fazer é seguir o Novo. Esquece o Velho. Se você é católico ou evangélico, esquece o Velho Testamento e vai seguir o Novo. Quem segue, quem é pagão e segue normalmente o povo pagão, nem quer ler a Bíblia, escolha de cada um. Eu leio porque eu sigo o que está no Velho Testamento. Sigo a maneira de viver de Jesus, mas sigo o Velho Testamento. Os deuses para mim estão no Velho Testamento. Então eu sigo o que está ali. Os rituais, tudo que estão no Velho Testamento. Não sigo aquele negócio de apedrejar os outros, porque aquilo foi a lei de Moisés, não é a lei de Deus. Aquilo é a lei de Moisés, para que Moisés conseguisse administrar o povo dele naquela época. Bom, mas voltando aí. Então acho que a resposta que você queria é essa. Existia sim, antes do povo egípcio, existia um povo. O povo era negro, o povo núbio é um povo negro, que foi o povo que ensinou, um povo anterior aos egípcios, e eles sim foram uma grande nação. Este povo sim foi uma grande nação, muito maior e de muito mais importância que os egípcios. Até quando as pessoas dizem: fulano e ciclano são seguidores de religião africana. Eu digo: tá, mas de religião africana é da onde? Do sul da África, do norte da África, do leste da África. A África é um continente muito grande, existem muitas religiões na África, muitas religiões. A religião egípcia é uma. A cultura iorubá é outra. Existem muitas religiões na África. Então dizer que quem cultua o orixá, por exemplo, é de religião africana, pode estar... Diz que é uma delas.
é uma delas. Na África existiram muitas religiões. Tá? Então, aquilo que eu disse, eu acho que a bancada que está lá hoje não representa o povo de coração evangélico. Embora eu sempre digo que se você vai seguir uma fé, deve conhecer a fé. Eu acho que quem segue religião de ordem protestante pegou um livro e tirou a parte que não servia. É só vocês dar uma olhada nos protestos de Martinho Lutero, vai ver que quando ele fez um concílio, chamou as pessoas para uma reunião para mostrar os protestos que ele fazia, e quando ele começou a ler, o pessoal abriu a Bíblia e derrubou os protestos dele. O que ele fez? Todas aquelas passagens que derrubavam aquilo que ele acreditava, ele tirou. Ele tirou fora. Ele disse, não, então isso aqui não vai entrar na minha Bíblia. Pronto, está resolvido o problema da minha religião. Não esqueçam também que Martinho Lutero só entrou para a religião, só entrou para a Igreja Católica, tá? Os evangélicos de hoje são os protestantes eram os católicos. Martinho Lutero só entra para o catolicismo porque era um assassino procurado. Só ler a história de Martinho Lutero, ele era um assassino procurado. Entra para a ordem religiosa para poder escapar dos crimes. Tá bom? Então tá aí a resposta que você queria. Tinha sim, antes do povo egípcio existia um povo negro e era muito poderoso. Uma das maiores dinastias que existe foi do rei Cush, descendente de Cã, né? Toda aquela história das maldições, tudo aquilo ali é aquela ali. O povo de Cã também um pequeno detalhe, Cã, né, vai embora e funda a terra de Canaã, que é a terra que Deus prometeu a Abraão. Veja como as coisas não fazem muito sentido. Aquele que dizem que foi amaldiçoado era o dono da terra que foi prometido a Abraão. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Até uma outra hora.